paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amados. Gostaria de tratar um assunto hoje com vocês sobre anjos. Vocês acreditam que anjos existem? Eu também acredito. Vocês acreditam que os anjos apareceram para os nossos antepassados? Eu também acredito. Vocês acreditam que os anjos continuam aparecendo ainda hoje, nos dias de hoje? Bom, este já é um assunto mais polêmico. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e é espírito. E não só isso, como também o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será para sempre. Acreditando nessas três coisas, que o mesmo Deus de ontem é o de hoje e será para sempre, nós devemos acreditar também que os milagres de Jesus seriam os mesmos de antes, seriam os mesmos de hoje. Que os milagres de Jesus acontecem também nos dias de hoje. O batismo no Espírito Santo ele também acontece nos dias de hoje. Mas o que eu quero falar é sobre os anjos. Sobre se os anjos, sim, eles vêm ou não, eles não vêm mais. Já cumpriram o papel dele lá com os nossos patriarcas, com os antigos dos passados. Será? Bom, eu gostaria de contar a minha história da primeira vez, e na verdade foi só uma vez que eu vi um anjo. Irmãos, aconteceu em 2016. Eu vi um anjo e por isso eu posso dizer que eles, sim, eles aparecem nos dias de hoje. Eu não sei te dizer o porquê que eles aparecem assim. Para uns e para outros eles ficam em oculto. Eu não sei por que acontece isso. Eu acredito numa predestinação. Eu acredito em pessoas que são escolhidas para terem essas experiências com Deus em particular, justamente para poder pregar isto, manter viva esta fé. Eu acredito nisto. Eu acredito que uns são escolhidos para tais coisas, outros são escolhidos para outras tais. Uns são escolhidos para apóstolos, outros são escolhidos para evangelistas, outros são escolhidos para pastores, uns são escolhidos para presbíteros. E eu acredito nos dons espirituais, eu acredito também nas visitas angelicais, que elas acontecem, eles vêm trazer uma mensagem de Deus, ou uma bênção de Deus. Na Bíblia, isto aparece várias vezes, muitas, é infestado de vezes. Por exemplo, os três anjos, os três varões aparecem para Abraão. Eles não aparecem de qualquer jeito, não. Eles aparecem em carne e osso. Eles comem com Abraão. O Abraão lava os pés deles. Eles estão ali, encarnados. Eles também aparecem depois lá para Ló, o sobrinho do Abraão. Eles vão lá em resgate da família de Ló. Eles estão ali encarnados, em carne e osso. Também podemos ver eles em sonhos, mas eu não quero entrar nesses méritos de sonho, porque eu quero falar deles encarnados mesmo, porque foi esta experiência que eu tive e que gostaria de passar para vocês. Porque sonho é muito complicado, né? Sonho é mais fácil, todo mundo tem sonho, todo mundo sabe distinguir o que é sonho, o que não é, o que é de Deus, o que não é. Mas quando tu vê ele na tua frente e ele fala palavras, fala contigo, é diferente. É muito diferente do que uma visão, propriamente dita, do que um sonho ou algo parecido. É muito diferente. Quando tu vê ele na tua frente e ele fala contigo e te passa uma mensagem. Tivemos também lá a luta de Jacó com o anjo. A luta, né? Uma luta. O anjo não queria lutar com ele que se agarrou ao anjo, né? E queria ser abençoado verdadeiramente por Deus. Porque a bênção que ele tinha era uma bênção fraudulenta. Então ele queria uma bênção real, uma bênção divina. Então por isso ele se agarra ao anjo, pede aquela bênção para tentar desfazer
aquela imagem que ele criou, ele tinha uma consciência pesada, e aquilo maltratava ele. Então ele precisava de uma coisa verdadeira, uma bênção verdadeira. Aquela ele não queria. Não era verdadeira, não era de Deus. Mas essa sim, essa foi uma bênção legítima. A que ele obteve através de uma insistência que ele teve, ele ganhou essa bênção. É claro que o anjo já sabia que ia acontecer aquilo ali tudo, Deus já sabia. E não só por isso também, o nome dele foi mudado por conta do velho homem, o homem que passou a perna no irmão e no pai, teria que morrer, ele teria que nascer de novo. Um batismo ali mesmo, Ele foi batizado ali mesmo pelo anjo. Então por isso o anjo, depois de dar a sua bênção a ele muda o nome dele. A partir de agora você não vai se chamar mais Jacó, mas se chamará Israel. Aquele que significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Conquistou a bênção, claro, né? Não que ele tenha ganhado de uma luta com Deus, isso não é impossível, isso não tem como. Nem com Deus, nem com o anjo, nem com nada. Nem com o querubim, nem com nada. Mas pela insistência, pela garra que ele teve, ele foi premiado. Mas o meu sonho que eu tive com o anjo foi assim. Vou contar pra vocês, vocês já devem estar aí. Esse cara só fala e não conta. Vou contar como foi comigo. Eu estava em 2016, no início da minha conversão. Eu estava com febre, estava doente. Estava um pouco doente, assim, né? No início de uma gripe, nada demais. E estava eu e minha esposa e eu deitado no colo, assim, dela, assim, né? Ela na cama, eu deitado no colo dela, nas pernas. E a gente começou a orar para repreender aquela febre, né? Eu adormeci. Cerca de meia hora depois, eu acordei. E aí tinha uma parede como essa, lá no quarto. Quando eu acordei, tinha uma parede como essa no nosso quarto. E eu estava dormindo assim, né? Com os olhos para a parede. Quando eu abri assim, eu vi essa parede aberta, como um portal. E tinha um gramado bem verdinho, como se fosse um paraíso, assim, um gramadinho. Paraíso por se dizer, né? Um lugar, um jardim, com uma grama muito verde. E um cara de branco, um sujeito de branco, com cabelos longos, pretos, meio encaracolado, sabe? Encaracolado, pretos, e ele estava de costas, ele estava caminhando em direção, indo embora. E com a roupa toda branca, e de pés descalço. Quando eu abri os olhos, ele detectou que eu abri os olhos. Quando ele detectou que eu abri os olhos, ele se virou para mim. E eu olhei para a face dele, para o rosto dele. Ele tinha uma pele muito, muito, muito branca. Muito branca. E os olhos verde, com uma bolinha preta. Bem verde, com uma bolinha preta. E ele olhou diretamente para mim e falou essa frase. Tu teve graça em me ver. E aí se virou de novo, começou a caminhar e a parede se fechou. Aí esse foi a experiência que eu tive. E essa foi o meu início da minha conversão. Foi bem no início, eu já tive essa experiência fortíssima com Deus. E foi maravilhoso, foi edificante para a minha vida. Eu me lembro disso cada vez que eu passo por uma dificuldade, eu passo por um problema. Eu lembro que eu já vi anjo. Eu já passei por tanta dificuldade, Deus me deu todas as vitórias. Então, eu agradeço a Deus e eu acredito com todas as minhas forças que os anjos, eles vêm, eles continuam vindo, os milagres de Jesus continuam acontecendo, as pessoas continuam sendo batizadas com o Espírito Santo. Mas para isso, meus irmãos, como todas as outras coisas nessa nossa crença, você tem que ter fé para acontecer. Nessa questão do anjo, eu não escolhi que isso acontecesse. Eu não escolhi. Mas para tudo na nossa religião,
nossa religião, por modo de assim dizer, né? Porque a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos, está escrito. Tiago disse. Na nossa crença, na nossa fé, para tudo, para curar, a gente tem que ter fé. Para impor as mãos e curar, é necessário ter fé. Para a gente expulsar demônio, tem que ser com fé, em nome de Jesus. Para a gente ser batizado com o Espírito Santo de Deus, tem que ter fé para receber o Espírito Santo de Deus, para receber os dons do Espírito Santo. Tem que ter fé, tem que crer, tem que acreditar e tem que querer. Porque o Senhor, nosso Deus, Jesus disse que nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Não negamos um pedaço de pão, não negamos um pedacinho de carne, um pedacinho de peixe. Não negamos um copo d'água ao nosso filho. Não temos coragem para fazer isso. Nós somos maus. E ele diz, quem dirá o nosso Pai que está no céu negaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, àquele que vos pede? Então é uma coisa surreal Deus negar o Espírito Santo àquele que vos pede. É uma coisa surreal, é impensável. A conversa era sobre o ver anjos, conversar com anjos, ter contato em primeiro grau com anjos. Então, irmãos, esse é o meu relato e eu acredito, o meu testemunho de como sim é possível ter um contato em primeiro grau com o anjo. Ok? Que Deus abençoe vocês e a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Se vocês gostaram, se vocês creram nesta palavra, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like e me acompanhe. Me acompanhe porque Deus, Ele falou muito comigo. E Ele também falou comigo para mim passar as minhas experiências com Ele para mais pessoas, para edificar a sua vida, edificar a sua fé. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.